aí, tudo bem? Aqui é a Diana trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos para mais um episódio da nossa série Mapa Astral e Reflexão, onde eu trago para você reflexões com base nos movimentos que a Lua está fazendo num determinado ponto do nosso dia aqui. E nós estamos no dia 5 de fevereiro de 2025. O céu do momento, no horário do meio-dia sobre Brasília, está com esta configuração. A Lua Taurina pede que a gente olhe para a vida com mais praticidade, que a gente seja persistente, que a gente seja paciente, que a gente dê continuidade para as coisas que a gente começa, que a gente cultive segurança e estabilidade emocional. Então nós vemos que o foco está nessa questão. O que me dá segurança? Tá? É um momento em que eu preciso olhar para dentro de mim e entender o que afeta a minha segurança emocional. Às vezes a segurança emocional pode ser afetada justamente pela sua área financeira, pelo envolvimento que você tem ali com o dinheiro, a necessidade que você tem do dinheiro, a necessidade que você tem de poder comprar as coisas. Às vezes é muito sobre isso, tá? Por exemplo, a Lua em Touro necessita ter um chão firme para pisar. Tá? Ela necessita dessa coisa mais sólida, mais concreta. Precisa ver que a vida financeira dela está andando bem, porque está na casa 2. Então eu preciso ter um fluxo estável na minha vida financeira para eu me sentir seguro. Para muitas pessoas é assim. Só que nós temos um Urano aqui. Urano é um identificador, é um indicador de mudanças rápidas, da necessidade de renovação, de se expressar com liberdade, de ter liberdade. Então, o que acontece? Esse Urano está dizendo assim: você tem apegos, valores, questões que te conectam nesse nível emocional com as suas finanças. E você precisa se libertar dessas questões. Você tem que se libertar deste apego que você pode ter com seus bens materiais. Você tem que se libertar deste apego que você pode ter com o dinheiro. Você tem que se libertar de padrões que te limitam. Literalmente, a Terra em si, ela é um elemento associado com a forma. E a forma, ela sempre vai limitar. Se você colocar, que nem eu aqui, ó, a água dentro de um copo, você está limitando a água. A água não tem forma, mas quando você bota ela numa forma, num recipiente, ela ganha uma forma. Então, a Lua é esse emocional que a gente tem, o emocional que geralmente não tem forma. E quando a gente entra nesse contexto em que a forma afeta o emocional, então aí a gente já tem uma coisa mais direcionada. O que eu diria para você é o seguinte: veja quais são os padrões que te limitam, seus valores que te limitam, porque você tem a necessidade hoje de trazer mais liberdade para a sua vida. É uma necessidade que você tem. A Lua aponta a necessidade emocional, necessidade que afeta a sua segurança emocional. Então o que acontece? Talvez você necessite de maior liberdade financeira para se sentir segura. E como é que você vai conseguir isso? Se desafiando, saindo da sua zona de conforto, fazendo coisas diferentes do que você já faz hoje. Por quê? Se hoje você está fazendo coisas e essas coisas que você está fazendo não te dão essa sensação que você busca, essa liberdade financeira, essa estabilidade financeira também, provavelmente você vai ter que inventar coisas novas, você vai ter que procurar uma outra meta, um outro objetivo, vai ter que olhar para o futuro, para frente e ver uma coisa diferente do que você está fazendo hoje. Porque o Einstein definiu a loucura dizendo que era você fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então isso não acontece. Se você faz sempre a mesma coisa, vai ser sempre a mesma coisa, não vai mudar. É você que tem que tomar a decisão
de mudar, de fazer diferente, sair da sua zona de conforto, sair do convencional, buscar mais liberdade, buscar renovação, buscar realmente chutar o pau da barraca às vezes, sabe? Às vezes você tem que dar uma de maluco aí, fazer alguma coisa que ninguém tá esperando que você faça. Porque é isso que vai te libertar. É isso que vai mostrar esse teu lado aí que tá preso, mas que precisa sair. É interessante você prestar atenção em tudo que acontece no teu dia a dia, para você tentar perceber quais são as coisas que abalam essa sua segurança emocional. Quais são as coisas que te fazem sair do controle que você tem. Quais são as coisas que geram instabilidade para você. Veja, eu quero te falar o seguinte. A gente está muito acostumado a rotular as nossas situações como situações boas ou situações ruins, situações que eu gosto, situações que eu não gosto. Só que o detalhe é o seguinte, se você tirar esse rótulo do bom ou ruim, uma situação ela é apenas uma situação e ela acontece para que você tenha um tipo de experiência. A questão é que a gente rotula a experiência. E muitas vezes é esse rótulo que a gente coloca na experiência que vai fazer com que a gente fique muito preso nessas questões. Porque veja, a lua ela é retentiva, ela guarda muita coisa. Querendo ou não, ela é o inconsciente, então ela vai captando as nossas experiências, vai guardando, vai acumulando. E quando a gente dá este rótulo ruim para as experiências, então a gente vai enchendo ali o nosso inconsciente de padrões que muitas vezes nos adoecem por dentro. E esse Urano diz, liberte-se desses padrões, mude, seja diferente. No próximo slide nós podemos ver aqui, ó, que esta configuração de Lua e Urano, ela também está fazendo um quincúncio aqui, ó, com Lilith que está no signo de Libra, tá bom? E na casa 7. Finalzinho da casa 7. Se a gente fosse usar a casa, nós poderíamos dizer que o quê? Esta Lilith que fala de obsessão, insatisfação, rebeldia, revolta. Esta Lilith, do que ela não abre mão nas relações? De ter uma relação agradável, justa, onde haja partilha e cooperação. É a Lilith dos dois lados iguais, tá? Do equilíbrio da balança. Ou seja, eu não posso sentir que eu estou fazendo mais do que o outro, porque daí eu vou me revoltar, ok? E o que acontece? Essa Lilith indica que eu tenho assim uma grande obsessão, muitas vezes, por querer manter as aparências nas minhas relações, nas minhas parcerias, tá? E muitas vezes o que acontece? Eu tenho algumas instabilidades por conta dos meus valores pessoais, mas eu tento sempre mascarar tudo, eu sempre tento deixar as coisas bonitas. Só que muitas vezes, por querer deixar as coisas bonitas, por querer ser agradável, eu vou me limitando cada vez mais. Eu vou limitando aquilo que eu sinto, eu vou guardando as coisas que eu sinto. E vou me tornando mais instável, mais revoltada, mais insatisfeita. Então, se você é uma pessoa que faz as coisas assim muito para agradar nas suas parcerias, nas suas relações, talvez esse seja um momento para você olhar para quais são seus verdadeiros valores, o que realmente importa para você e você ver se não está na hora de você dar uma mudada nesse padrão de comportamento. Por que você precisa agradar? Por que você se limita para agradar os outros? O que te leva a fazer isso? Eu acho que essa é uma pergunta-chave para você nesse momento. O que me leva a limitar aquilo que eu sinto para manter, de repente, uma situação agradável, aparentemente agradável, uma parceria aparentemente equilibrada, aparentemente justa? Porque o Libra, ele é superficial, querendo ou não. Ele é o signo das aparências, tá? Ele não aprofunda nas coisas. E isso gera um padrão emocional que geralmente me faz ficar ali muito no limite da superfície. Então talvez seja um momento para mudar isso e entender as coisas de uma maneira um pouquinho mais profunda. Lembrando que, se a gente for falar de uma forma bastante trivial, muitas vezes existem necessidades de se fazer ajustes
envolvendo ali a área dos relacionamentos e a área das finanças. Muitas vezes você está numa relação, num casamento, e você vai ter que fazer ali algumas mudanças de questões financeiras mesmo, justamente porque existe uma necessidade, uma preocupação com o futuro, enfim. Nós temos a Lua e Urano se conectando com Sol e Mercúrio, que estão no signo de Aquário e na casa 11. Então, o que eu poderia dizer? Justamente o que gera instabilidade emocional é a preocupação com o futuro. Tá certo? Muitas vezes eu tenho as minhas metas, eu tenho os meus objetivos, eu sei o que eu estou buscando, eu tenho uma mente que foca nas minhas ideias, que foca as minhas ideias de realização e tal. Só que eu posso me sentir um pouco limitada, então eu preciso me libertar aqui. Preciso me libertar do que me prende, o que me dificulta de chegar nas minhas metas e objetivos. Pode ser uma questão financeira. Muitas vezes eu quero fazer um curso, mas eu não tenho a grana que eu preciso. Já aconteceu isso comigo. Eu quero fazer um curso de astrologia, mas aí vou ter lá mais de R$1.000 para pagar por um curso de astrologia hoje? Não, né? Ainda não tem. Daí o que acontece? Eu tenho que encontrar uma forma, tenho que mudar o que eu estou fazendo hoje para conseguir meus recursos, para conseguir mais recursos para eventualmente chegar nessa meta. E assim acontece com muitas pessoas. Por isso que esse Urano está dizendo aqui, renove seus padrões, faça diferente. O que você está fazendo hoje de repente não dá, vai por outro caminho. Escolha um caminho novo. É fácil? Não é fácil. Você tem assim a zona de conforto. É difícil você mudar, você sair daquilo que você já está acostumado. É muito difícil. Só que o Urano diz, olha para o futuro. O Sol diz, olhe para o futuro. Mercúrio diz, olhe para o futuro. O que você busca de verdade? Quem você quer ser? O que está me dizendo aqui? Que eu tenho uma dificuldade em comunicar com as pessoas sobre o que eu sinto. Que eu tenho uma dificuldade em expressar quem eu realmente sou com liberdade. Por isso que Urano está aqui dizendo, liberte-se. Liberte-se. Saia dos padrões que estão te prendendo. Porque a única forma de você realizar o que você quer, você chegar aqui nessa casa 11, metas, objetivos, a forma de você realizar os seus desejos, seus objetivos, é justamente tendo uma renovação nos padrões que você tem hoje. É saindo da caixa, é se movendo, saindo da zona de conforto. E eu diria que é muito importante você não ficar pensando muito no futuro. Porque quando você pensa no futuro, você está estimulando o seu mental, né? E o seu campo mental, quando ele vai lá no futuro, ele vai imaginar infinitas possibilidades. Em geral, elas não são muito agradáveis na maioria das vezes. E isso vai gerar o que para você? Uma ansiedade tremenda, uma instabilidade emocional muito forte que vai abalar a sua tranquilidade. De repente, até você trocar esse hábito que você tem de ficar visitando o futuro e trazer a sua mente mais para o presente também é algo que pode ser interessante. Isso também é algo que pode ser interessante. Lua e Urano fazendo sextil com Marte. Marte está retrógrado no signo de Câncer e na casa 4. O que isso indica? Que para você se libertar dos padrões que te prendem, que te mantêm ali naquela zona de conforto, você tem que voltar para suas estruturas emocionais, você tem que se voltar para elas. Você tem que entender o que está motivando você a agir da maneira como você age hoje. Às vezes são padrões que você está trazendo lá do passado, lá da infância, padrões que já não servem mais para você. Por isso é interessante você pensar, você se perguntar, a forma como eu estou agindo hoje, ela me permite ter liberdade? Ela me permite concretizar aquilo que me dá segurança? Ela me permite ter segurança? Quando eu ajo dessa forma, eu tenho segurança? Eu consigo me alinhar com aquilo que eu realmente busco, que eu realmente quero realizar? A forma como eu ajo condiz com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu quero? Quando eu falo que a forma de você crescer hoje, a energia que está sendo estimulada aqui por esse sextil. O sextil é um aspecto de oportunidade, ou seja, você tem uma oportunidade
através de uma atitude mais voltada para o seu passado, às vezes, mais voltada para a sua família, para as suas raízes, para a sua origem, porque é lá que você vai encontrar, muitas vezes, aquilo que está te prendendo hoje, aquilo que está te dificultando até na sua vida financeira hoje. Tem 2 termos, mas um dos termos fala que é o teu passado que define o teu presente e o teu futuro. O outro termo diz que você não é o que aconteceu no teu passado. Você não é definido por isso. Teu futuro não é definido por isso. Por quê? Porque o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Ok, vamos supor assim, ok, eu vim de uma infância, eu vim de uma família onde a minha figura materna era desvalorizada, e pipipi, popopó, e daí isso me gerou uma série de questões com o lado feminino, e papapá. O que eu vou fazer com isso hoje? Essa é a questão. Eu vou ficar usando isso como uma desculpa para eu manter uma atitude que eu já tenho, ou eu vou tentar me renovar? A vida é feita de escolhas, tá? É livre-arbítrio, escolha. É você que vai escolher como que você vai lidar com as energias que você tem. Então veja aí, o que está te limitando? Às vezes são seus valores, tá? E para você entender melhor seus valores, você tem que olhar para suas estruturas emocionais. Talvez olhar até um pouco mais fundo no seu passado, na sua ancestralidade, buscar entender um pouco mais de como que é tudo isso daí na sua história, tá? Lembrando que o Marte, ele representa as atitudes, tá? Então é justamente aquilo que eu falei. O que está motivando as suas atitudes? Porque a sua atitude aqui, ó, este Marte está indicando que as atitudes são emocionais, são motivadas pelas emoções. E quando a gente age muito pela emoção, muitas vezes a gente não vai ser racional, não vai ser objetivo, não vai ser imparcial. Então é preciso ver o que me faz agir, o que me motiva, como é que eu ajo, como é que eu reajo, o que está me gerando instabilidade. Pode ser que eu consiga expressar também a minha criatividade, a minha emoção, a minha inventividade, a minha individualidade, talvez ela tenha uma boa expressão hoje através da minha atitude. Às vezes eu posso fazer uma arte, aí eu estou colocando para fora aquilo que eu sinto. Tem que ver como que isso se expressa na sua vida, tá? Aí por fim chegamos, eu esqueci de mudar aqui, gente. Esqueci de mudar. Mas enfim, chegamos à conexão entre a Lua, Urano e Saturno, tá? É Saturno, gente, aqui tá errado, tá bom? Saturno vai falar da responsabilidade. É um chamado para que a gente seja responsável com a nossa vida interior. Justamente nesse momento que eu faço o mapa para vocês, esse horário do meio-dia, esse Saturno está sempre caindo na casa 12. E a casa 12 ela é a casa da vida interior, é a casa da espiritualidade, é a casa do inconsciente. Então a gente tem que ser responsável, se comprometer com a estruturação dessa vida interior, deste universo interior. A gente tem que olhar para dentro da gente, é esse o grande chamado nesse momento. O que acontece? Eu só vou conseguir enfrentar os meus demônios internos, me libertar dos fantasmas do passado. Só vou conseguir fazer isso se eu tiver esse comprometimento comigo mesmo. Se eu estiver olhando para os meus fluxos emocionais, se eu estiver compreendendo, desenvolvendo este meu lado mais emocional, o lado que sente, tá? Porque touro não sente, não a emoção. Touro é a sensação física, tá? O touro sente no físico, mas o caminho ele é emocional, ó. São 2 pontos que indicam para o emocional. O caminho é a introspecção, é o olhar para dentro de si, porque é aí que eu vou ver o que está me prendendo, o que está me deixando inseguro, o que me causa medo, do que eu tenho que me libertar de fato. Foca no seu autoconhecimento, foca em entender quais são os seus padrões de ação, seus padrões emocionais, seus padrões mentais. Foca em compreender tudo isso, porque quanto mais conhecimento você tem de si mesmo, mais liberdade você vai ganhar.
porque daí você consegue entender os seus processos e eventualmente isso te liberta mais, tá? Porque daí você sabe o que está gerando tal coisa, o que está motivando a fazer tal coisa, por que você está reagindo de uma maneira que é tão instável. Você vai entender isso e daí você tem condições de criar uma estrutura interior para você, de se fortalecer por dentro. Por mais que a gente tenha a tendência a buscar tudo fora da gente, a gente busca relações, a gente busca a opinião dos outros, a gente busca o dinheiro, o sustento, a gente busca muitas coisas que são do universo que está ao nosso redor. Mas e como é que fica o universo interior? Entende? Então, olha para o seu interior, se conecta com você, no seu mais íntimo, porque é lá que você vai encontrar a força que você precisa, lá que você vai encontrar as respostas que você busca, lá que as coisas vão realmente acontecer na sua vida. É só você criando uma estrutura para o que você sente, para os seus sonhos, prestando atenção nisso daí, fazendo um trabalho de edificação interior, que você vai realmente ver mudanças acontecendo no seu exterior. E isso não é nem tão absurdo, porque tudo que existe aqui saiu da mente de alguém, tá? Depois é que veio para cá. Então pensa nisso e começa. Se você tem um padrão de conexão mais com a limitação na vida, tenta mudar um pouco isso, tenta ver que as coisas não são tão limitadas quanto você pensa que são, tá bom? É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário porque isso é muito importante, assim que eu vou saber se você está realmente aproveitando os conteúdos que eu estou trazendo para vocês aqui, porque eu quero trazer para vocês esses pensamentos, essas reflexões que são importantes, pelo menos para te trazer um viés diferente das coisas, porque às vezes, quer ver, às vezes tu pega uma pessoa que ela está acostumada a ficar sempre dentro de 4 paredes, tudo que ela vê está dentro dessas 4 paredes, mas quando tu abre uma porta para essa pessoa, ou uma janela, ela tem a chance de ver coisas diferentes, muito embora ela pode ainda querer ficar dentro da mesma caixa aonde ela está. É a escolha de cada um. Mas enfim, eu estou tentando trazer para vocês um ponto de vista com base nos astros, tá bom? Mas não é só sobre astrologia. A astrologia aqui é um guia.